boatos sempre existiram, não são de hoje. Mas com a internet e com as redes sociais, a mentira ganhou força e virou notícia. Notícia falsa que se espalha com a velocidade de fogo em rastro de pólvora e deixa consequências. Sofrimento para quem é atingido injustamente. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre os perigos das notícias falsas e de como elas podem alterar até mesmo a disputa eleitoral no país. E você vai ver também. Na Baixada Fluminense, MPF ouve moradores sobre a intervenção federal. Em Mato Grosso, o MPF abre inquérito para apurar irregularidades das obras de hospital abandonado há 4 anos. E ainda na série sobre direito do consumidor. No Rio de Janeiro, o MPF recomenda o fim do repasse de verba de pedágio para custear serviços da Polícia Rodoviária Federal. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Chegamos em abril e quem quiser contar uma mentirinha, tudo bem. A brincadeira do 1º de abril, Dia da Mentira, começou na França, provavelmente no século XVI, e foi se espalhando por aí. Na era da tecnologia, tomou de assalto as redes sociais. São as chamadas fake news, notícias falsas que circulam pela internet. Só que a brincadeira fica séria quando essas inverdades começam a atingir as disputas eleitorais. O Ministério Público vai trabalhar junto com a Justiça Eleitoral para combater essas notícias falsas. Entre um clique e outro, uma mensagem curiosa chega para você. Outra passa bem na sua frente nas redes sociais e também chama sua atenção. O Papa Francisco deu um tapa na mão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A vereadora Marielle, assassinada a tiros, foi casada com um traficante. Quem estiver na rua depois das 10 da noite, sem documento, no Rio de Janeiro, vai ser levado para um quartel por conta da intervenção militar. Nada disso é verdade, mas circulou na internet como se fosse. E pior, as fake news, notícias falsas, acabam sendo compartilhadas, replicadas e espalhadas como verdade. E em outubro teremos eleições. Até lá teremos também muitas fake news. Essa é uma das preocupações da Justiça Eleitoral, não só do nosso país. A mentira virtual gerou consequências bem reais nas eleições americanas e francesas. E já começou a dar as caras por aqui. Para filtrar esse tipo de notícia, o Ministério Público Eleitoral de Pernambuco montou inclusive um núcleo de operações. Os órgãos têm que estar preparados para combater, para entender o que é a fake news e como agir, né? É um problema bastante complexo, né? A gente sabe que não existe um remédio, né, para uma cura total. E como efeito colateral, as fake news podem afetar o resultado de uma eleição. Os indecisos acabam sendo alvos mais fáceis. A fake news pode principalmente fazer que ele não vote. Então, eu estou indeciso entre A e B, então talvez com uma leve tendência para um dos dois, mas uma fake news falando muito mal de algo que eu acho que pega muito forte para o B, então eu escolho o A no final das contas. No final das contas, é só não acreditar em tudo que você lê na internet. Dicas são sempre bem-vindas, né? O primeiro passo para identificar uma notícia falsa é desconfiar de manchetes sensacionalistas. Checar o site que divulgou aquela informação, se é conhecido ou não, e também investigar a fonte antes de sair compartilhando algo. O que temos feito hoje no Ministério Público Eleitoral é orientar a população e, nesse sentido, criamos um projeto Boas News, no estado do Mato Grosso, que visa justamente compromissar as mídias, os veículos de comunicação, os partidos e a própria população para que faça essa verificação de uma maneira muito simples, checando qual é o site em que foi divulgada aquela notícia, quem é o autor da notícia e se há alguma notícia no mesmo sentido em sites oficiais, entendendo também que isso pode implicar em responsabilidade de quem faz essa divulgação equivocada. O combate às notícias falsas será uma das prioridades para as eleições que se aproximam.
É um ditado popular que é o que diz que a assombração sabe para quem aparece. Então, magistratura e Ministério Público unidos enfrentam todos os problemas. E veja no próximo bloco, o hospital de grande porte é tomado pelo mato e pelo abandono em Cuiabá. E ainda, direito do consumidor, MPF está de olho nos pedágios das rodovias. É depois do intervalo. Até já! No Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal recomenda o fim do repasse de despesas do Poder Executivo para o valor cobrado nos pedágios. O MPF constatou, por exemplo, que as concessionárias estavam custeando inúmeras despesas da Polícia Rodoviária Federal. Veja agora na terceira reportagem da série sobre o Dia do Consumidor. Você sabe para onde vai o dinheiro do pedágio? Para mim era para ser colocado, aplicado na própria pista, né? Mas não sei para onde que vai, não. Deveria ser usado para melhoria das estradas, né? Da estrada que a gente está pagando ali. Eu acredito que seria isso, né? Sim, mas parte considerável das tarifas não vai para as estradas. Além de cerca de 20% do valor pago pelo cidadão custear diversos tipos de tributos, como PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, uma fatia da arrecadação ainda vai para o DR e para gastos da Polícia Rodoviária Federal. E neste último caso, o que até parece uma propaganda positiva do retorno desse dinheiro é, na verdade, a utilização indevida dos recursos do pedágio. O pedágio não pode ser usado para financiar a segurança pública. O pedágio não pode ser usado para financiar a Polícia Rodoviária Federal. O pedágio não é fonte alternativa de receita de orçamento. O pedágio não serve para cobrir déficit orçamentário de órgão público. Procuradores do Grupo de Trabalho de Transportes da Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do Ministério Público Federal identificaram o repasse para as concessionárias de custos com aparelhamento, reformas, manutenção e construção de prédios para a PRF. E mais, até com a impressão e os custos postais de notificações e multas de trânsito. Recentemente, a própria Presidência da República, ao vetar um artigo de lei, ela deixou como fundamento desse veto expressamente consignado que não é possível responsabilizar o concessionário da rodovia pelo custeio, ainda que indireto, do funcionamento dos órgãos integrantes do Poder Executivo Federal. Por isso, o MPF recomendou à Agência Nacional de Transportes Terrestres que seja excluída de futuros editais e contratos de concessão qualquer cláusula dessa natureza que possa implicar em repasses para o preço do pedágio. A ANTT tem 30 dias para se manifestar sobre o pedido. O descumprimento da recomendação pode levar o MPF a tomar medidas judiciais e administrativas. Eles assaltam o brasileiro sem puxar arma, sabe como é que é? E problemas com a manutenção das rodovias também são uma preocupação constante do Ministério Público Federal. As obras de duplicação do trecho Rio-Petrópolis da BR-040 estão paradas há quase 2 anos por recomendação do Tribunal de Contas da União. E o MPF defende que o trecho da pista, que está interditado desde novembro do ano passado, após a abertura de uma cratera na rodovia, também continue com a circulação impedida por medida de segurança. A concessionária alega que não tem dinheiro para continuar o trabalho porque falta uma contrapartida do governo federal.
Além de dinheiro público sendo desperdiçado, o abandono desta obra é o motivo mais provável de uma tragédia que aconteceu no final do ano passado. Eu não volto, porque eu tenho filho, né? Não posso arriscar eu voltando para lá e arriscar a vida dos meus filhos, que o futuro deles ainda tá para vir, né? E eu moro ali 51 anos ainda, nasci aqui, né? No contorno, eu nunca vi isso antes do túnel ser feito, entendeu? E depois que esse túnel foi feito, que começou essa cratera abriu, né? A maior indignação é que eles não cumpriram com as suas palavras de que não haveria problema nenhum, que nós teríamos segurança total em relação à obra do túnel. A gente teve que sair aqui de manhã cedo, vendo tudo abrindo, casa caindo, minha mãe, uma senhora de idade lá, vendo Defesa Civil, bombeiro entrando dentro de casa, ela nem tinha acabado de tomar o café da manhã dela. O deslizamento de terra causado pela erosão do solo foi dia 7 de novembro. Quase 5 meses depois, a pista no quilômetro 81 da rodovia, na descida da serra, continua interditada. E continuará, a pedido do Ministério Público Federal, que recomendou a manutenção do embargo à ANTT, até que estudos técnicos mais detalhados garantam a segurança do tráfego no local. A recomendação do Ministério Público ela foi expedida justamente porque está havendo uma divergência entre órgãos técnicos, especificamente a Defesa Civil e a ANTT e a concessionária, sobre a liberação da via ou não. Né? E como já aconteceu um acidente ali, um acidente grave, né? Nesse momento especial a gente deve trabalhar com o princípio da prevenção, ou seja, nós devemos ter muita certeza sobre a liberação ou não da via, né? Porque se acontecer um novo desastre ali, vidas humanas são colocadas em risco, ou mais pessoas podem ficar desabrigadas. As 55 famílias que foram desalojadas de suas casas por causa do acidente agora moram de aluguel social, pago pela concessionária. O mesmo acontece com uma escola que também foi interditada. Mas a demora por uma solução definitiva continua apertando o coração de quem tem uma história e hoje vive uma dúvida com este lugar. Sinto tristeza, né? A minha vida toda que está lá, porque eu já estou chegando no fim de carreira, e minha vida toda está enterrada ali, entendeu? Sem solução. Minha esposa só fala para mim, eu não volto, e ela não estava aqui no momento. Imagina se ela assistisse tudo igual eu assisti. A gente nasceu e foi criado nesse lugar, aí de repente, assim, isso aí não foi tragédia feita pela natureza, foi pela culpa da mão do homem. Então e agora? A gente quer uma resposta. Você sabia que transportar carga com excesso de peso em rodovias públicas é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro? Uma empresa de pisos e revestimentos de Uberlândia, Minas Gerais, foi condenada a pagar R$380 mil por danos materiais e danos morais coletivos pelo transporte de mercadorias com peso acima do permitido em rodovias federais. A empresa já foi autuada mais de 500 vezes pela mesma irregularidade. O excesso de peso diminui a vida útil das estradas, aumenta o risco de acidentes e prejudica o meio ambiente. Transitar com veículo com excesso de peso é infração média sujeita a multa e retenção do veículo. Quer mais informações desse tipo? Acesse facebook.com/mpfederal. Olha só essa notícia. Um hospital com 250 leitos, 60 UTIs, unidades de terapia intensiva, farmácia, laboratório, clínicas de várias especialidades, centro cirúrgico. Quanta gente poderia ter acesso à saúde se esse hospital em Cuiabá, no Mato Grosso, tivesse sido construído? 60 milhões de reais estão parados à espera da retomada das obras do Hospital Universitário Júlio Miller, abandonadas há 4 anos. O Ministério Público instaurou um inquérito para investigar irregularidades. Estamos em Cuiabá, Mato Grosso. Essa construção imponente às margens da rodovia Palmeiro Paes de Barros era para ser o prédio do novo Hospital Júlio Miller. A obra já deveria ter sido entregue há pelo menos 4 anos.
No entanto, hoje a estrutura está encoberta pelo mato alto e a água da chuva já tomou conta da parte térrea. Pelo chão, nas paredes, marcas do abandono. Desde que a obra foi paralisada, o local não recebe manutenção. O novo hospital era para ser o maior empreendimento na área da saúde no estado. No entanto, o que a gente vê por aqui é apenas 10% do projeto executado e que já está tão deteriorado por causa do tempo de abandono que também corre o risco de ser perdido. A obra é resultado de um convênio entre a Universidade Federal do Mato Grosso e o governo do estado. Isso seria um ganho de difícil mensurar, né? O quanto a sociedade mato-grossense poderia ter de benefício com o novo hospital universitário e não apenas na questão do atendimento, da assistência médico-hospitalar, mas principalmente na formação, no ensino, na pesquisa, na extensão, desenvolvimento de novos produtos e novos serviços para a sociedade. O caso mobilizou o Ministério Público Federal, que instaurou um inquérito civil público para investigar as irregularidades. Atualmente, a Universidade Federal de Mato Grosso ela mantém interesse na execução desse convênio, tem interesse na continuidade da obra e aguarda por parte do Estado de Mato Grosso uma assertiva, a sua contrapartida nesse montante. Foi fixado inicialmente em 120 milhões de reais, cabendo a cada parte 50%. A UFMT já depositou 60 milhões de reais e o Estado de Mato Grosso, além de não ter depositado a sua contrapartida, ainda por cima fez utilização desse recurso da conta convênio. A retomada depende agora de um posicionamento do governo do estado, que diz estar aberto a um acordo, mas não definiu prazos. Estamos à busca do entendimento. O governo quer um entendimento, o governo continuará ouvindo, continuará aberto, o governo quer que os projetos cheguem para que nós possamos, com segurança, fazer o processo licitatório. Não queremos repetir o mesmo equívoco, o mesmo erro de 2011, que fez uma licitação sem o conjunto completo dos projetos, deu no que deu com burros na água, a obra foi paralisada e nós não queremos repetir o mesmo erro de fazer uma nova licitação sem o conjunto de projetos totalmente completo. Enquanto isso, a população sofre as consequências. Tem vezes que tá faltando médico, aí está em construção. Pode ir embora para casa porque não vai ter como consultar. O povo tá Deus dará. Porque nem agora eu marquei uma consulta só para o mês que vem, dia 20 do mês que vem, né? Então, se a pessoa estiver bem necessitada, acaba morrendo e sem atendimento. E veja a seguir, MPF realiza audiência pública para ouvir a opinião de moradores sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Até já! No Rio de Janeiro, moradores da Baixada Fluminense puderam conversar com autoridades públicas e representantes do Exército responsáveis pela intervenção militar. A iniciativa do Ministério Público Federal é para garantir que a população, bastante afetada pela criminalidade, tire suas dúvidas. O MPF abriu uma investigação para acompanhar o trabalho que está sendo realizado na comunidade carioca. 13 cidades ao norte do Rio de Janeiro. Quase 4 milhões de habitantes. A Baixada Fluminense é o reflexo da expansão desordenada da capital. Bairros sem infraestrutura e saneamento básico, onde os serviços deixam muito a desejar. Os municípios da Baixada ocupam as últimas posições em muitos dos indicadores socioeconômicos do estado. Um terreno fértil para a violência. E é aqui que o Ministério Público Federal começa a discutir o processo de intervenção federal. As ações do gabinete, que agora tem o poder sobre a segurança pública do estado, ainda não chegaram aos municípios da Baixada.
Mas o MPF já se preocupa com a forma como essas operações podem vir a acontecer. O MPF quer que a Baixada não seja esquecida nem silenciada, no sentido de que qualquer coisa que acontecer na Baixada tenha o acompanhamento dos órgãos responsáveis e que tenha a responsabilidade constitucional de velar pela defesa de direitos. A intenção do nosso inquérito é discutir aqui na Baixada Fluminense como integrar segurança pública e cidadania. Essa também foi a principal preocupação de quem esteve presente à audiência pública comandada pelo procurador Júlio Araújo, responsável pelo inquérito que acompanha a intervenção na Baixada. A Baixada precisa dessa assistência. A assistência não é só a intervenção, a assistência é uma assistência social, é uma assistência voltada para esses problemas que nós temos e que, se não houver esse combate, mais uma vez dizendo, agregar o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, nós vamos ficar por muitos e muitos anos sofrendo esses reveses que a gente vem sofrendo, principalmente na área de segurança pública. A lógica de guerra afeta a população, principalmente a população periférica, a população que está nas favelas, a população que está na Baixada Fluminense. Então é necessário que a política de segurança pública rompa com essa lógica de guerra. Uma das questões polêmicas levantadas pelo coronel Marcelo Dávila foi a identificação de moradores de favelas feito pelos militares. Na verdade, o fichamento ele nada mais é que o procedimento policial, né, de sarquear, né, ou seja, de consultar o sistema da Polinter para verificar se as pessoas suspeitas, né, têm algum mandado judicial em aberto. A gente não vai deixar de realizar outras audiências e de acompanhar no inquérito. O inquérito e a audiência servem justamente para isso, para colher informações e ir fazendo controle e velando pela defesa de direitos humanos e acompanhando o trabalho dos órgãos. O governo brasileiro foi condenado pela primeira vez na história por uma corte internacional por violar direitos indígenas. As informações com a repórter Érica Picelli. Foram 16 anos, entre 1989 e 2005, para o governo brasileiro reconhecer e demarcar o território indígena do povo Chucuru, em Pernambuco. A espera fez com que as 2.300 famílias da etnia fossem afastadas da própria terra. Por causa dessa demora, o governo brasileiro foi condenado pela primeira vez pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por violar direitos indígenas. A Corte determinou ainda que o governo reconheça imediatamente o direito de propriedade do povo Chucuru e a retirada dos invasores do local, além de pagamento de indenização ao povo indígena. O MPF vem acompanhando o caso de perto. O governo tem o prazo de 1 ano e meio para cumprir todas as determinações e informar as medidas adotadas. E essas foram as principais notícias da semana. Se você quiser rever alguma reportagem, basta acessar mpf.mp.br. O programa está no YouTube, youtube.com/tvmpf. Para entrar em contato com a gente, basta escrever para o e-mail que já aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!